Há muitos motivos para nós louvarmos a Deus, amém, meus queridos? Nós louvamos a Deus primeiramente eu louvo a Deus por quem Deus é. Eu louvo a Deus por quem Deus é. Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é majestoso. Deus é o justo juiz de toda a terra. Eu louvo a Deus por quem Deus é. Eu louvo a Deus também pelo que Deus faz, por suas obras poderosas, pelas libertações que Ele faz ao seu povo, pela vitória que Ele dá à sua igreja, pela vitória que Ele dá a mim, a você, pela direção que Ele dá às nossas vidas, pelo suprimento das nossas necessidades. Enfim, nós temos milhares de razões para louvarmos a Deus, pelo ar que nós respiramos, por nós estarmos aqui nesse lugar, por nós termos a oportunidade de ter a Bíblia em nossas mãos, por lermos a palavra de Deus, por não apenas lermos a palavra de Deus, mas por entendermos a palavra de Deus e aplicarmos os seus ensinos para as nossas vidas e assim nos tornarmos mais sábios, não é verdade? Quantas coisas nós temos motivos para louvarmos a Deus. E aqui o Apocalipse capítulo 19 é uma explosão de júbilo no céu pela vitória do Senhor e pela derrota do império do anticristo. Nós vimos semana passada e retrasada que nos capítulos 17 e 18 fala sobre a queda da Babilônia, do reino espiritual do anticristo, da religião oficial, a queda do reino econômico, a queda da cidade do anticristo. E agora praticamente terminou a grande tribulação, os 7 anos de tribulação que vieram sobre a terra, e agora é chegada a hora da volta de Jesus, onde todo olho verá, e assim como o relâmpago que vai sair do Oriente e se mostrar no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mas antes disto, há uma explosão de júbilo no céu, a Bíblia diz, por aquilo que aconteceu aqui na terra. A Bíblia diz que depois destas coisas, que coisas? Depois da grande tribulação, depois da queda do império da Babilônia, depois dos ais, das taças, das 7 taças que caíram sobre a terra, há júbilo no céu, há alegria no céu. E João ele diz, eu ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia. Olha só, ele ouve no céu. Agora a visão de João, ela sai da terra, ela sai da tribulação que estava desde o capítulo 6, da chegada do anticristo, até o capítulo 18, aqui no final do 18, agora ele sai, ele ouve no céu uma voz, como se fosse uma grande voz de uma multidão numerosa, que na verdade são anjos lá no céu. Por que são anjos? Porque no versículo 5 há uma conclamação novamente, sai uma voz do trono exclamando, lá e louvores ao nosso Deus, todos os seus servos. Então, o segundo grupo que entra neste louvor são os servos do Senhor, é a igreja do Senhor. Então, neste primeiro louvor aqui é uma celebração no céu, dos anjos do Senhor, há uma celebração no céu dos seres que estão lá, criados por Deus, adorando a Deus. Eles gritam aleluia ao Senhor, louvado seja Deus. E é como uma voz de uma grande multidão que está celebrando ao Senhor, porque a tribulação acabou, o império do anticristo foi destruído, a Babilônia caiu e o Armagedon está às portas. O anticristo ainda não está morto, o anticristo ainda não foi lançado no lago de fogo. Ele agora deve estar com exércitos indo para Jerusalém para invadir a Terra Santa. Ele não morreu no desastre que houve na cidade da Babilônia. Ele agora caminha com os exércitos que passam pelo rio Eufrates em seco, em direção à Terra Santa, quando vai ser a volta do Senhor para a batalha de Armagedon.
mas a festa no céu. Acabou o império do anticristo, o reino da Babilônia caiu, e agora a vitória é do Senhor. E nesse texto, queridos, há 5 razões para que haja alegria no céu. Por isso que eu estou dividindo esse capítulo em 2 partes, porque há razões para a celebração dos anjos do Senhor. E eles começam usando uma palavra que nós muitas vezes falamos sem a entender direito. É a primeira vez que esta palavra aparece no Novo Testamento, a palavra aleluia. Talvez você pense que é uma palavra tão frequente assim, que todo mundo fala aleluia, e que está em toda parte, mas Paulo não menciona nas cartas, nos evangelhos ela não aparece, ela aparece somente aqui no final do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, é a única vez que aparece esta palavra, e aqui no texto que eu li para vocês, ela aparece 4 vezes, as únicas 4 vezes que aparece esta palavra, aleluia, ela aparece aqui no mesmo capítulo de júbilo de celebração ao Senhor. Ela aparece no Velho Testamento aproximadamente umas 20 vezes, principalmente nos Salmos. A primeira aparição dela é nos Salmos. É uma palavra hebraica que aqui no Novo Testamento em grego é tirada desta palavra hebraica, é a junção de 2 palavras. Halal, que é louvor, e Yah, que é a abreviação do Yahvé, que eles não pronunciavam o nome de Deus, e eles juntaram estas 2 palavras, Halel, Yah, que significa louvem ao Senhor, louvai ao Senhor, louvem a Deus, é uma exclamação, vem lá com o sinal da exclamação, aleluia, é uma conclamação, olha, louvem ao Senhor, celebrem ao Senhor. Ela geralmente aparece no livro de Salmos, no começo dos Salmos e no final dos Salmos. Uma única vez ela aparece nos Salmos, no meio de um salmo, o restante é uma abertura e um fechamento. Aclamem ao Senhor, louvem ao Senhor e louvem ao Senhor. Então, às vezes você pode até ouvir, que eu já ouvi também, alguém falar, ao invés de usar esta palavra em português no singular, aleluia, usa aleluias, que está errado. Porque Yah é Senhor, Yahs seria senhores. Então a pessoa está dizendo o seguinte, louvem aos senhores. Quando ela põe no plural, a palavra é no singular, louve ao Senhor, é uma celebração, é um chamamento para adorar a Deus e celebrar ao Senhor. Então agora uma explosão de júbilo no céu, é uma explosão de celebração ao Senhor, por várias razões. A primeira delas, salvação está completa, Deus completou aquilo que Ele tinha que fazer. Ele diz a salvação aqui não está dizendo salvação no sentido de salvação dos crentes, no sentido de salvação na fé, no sentido de ir para o céu. Ele está dizendo a salvação, a conclusão, a derrota do inimigo, a salvação que Deus veio realizar ao seu povo, a salvação na terra, a glória e o poder são do nosso Deus, ou seja, Deus venceu a batalha. Deus tomou de volta, está tomando de volta aquilo que foi entregue ao diabo lá no jardim por Adão. Deus está recuperando e tomando de volta esta terra para Ele, e vai começar o reino do Senhor, o reino de Jesus por 1000 anos aqui nesta terra. E depois vai haver o julgamento final dos ímpios, e então vai haver um novo céu e uma nova terra, que nós vamos estar estudando mais para frente. Mas olha só, a salvação completa chegou. Passou o tempo do inimigo nesta terra. Passou o tempo da vitória do inimigo sobre o povo de Deus, ou sobre pessoas, matando pessoas, perseguindo a igreja. Não, agora a salvação é do Senhor, e há júbilo no céu, celebração no céu, por causa disso daí, de que a salvação, ela é do Senhor.
A justiça, segundo lugar, há júbilo no céu, porque a justiça foi feita aqui na terra. Deus julgou os seus inimigos, diz o versículo 2, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois ele julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Deus vingou o sangue dos seus servos, e a celebração no céu. Querido, às vezes isso pode parecer estranho até para a gente, porque às vezes a gente lê alguns salmos no Velho Testamento, que fala assim, felizes aqueles que esmagam os seus filhos sobre a pedra, que falam de vingança, mas a Bíblia usa, a primeira vez que usa a palavra aleluia no livro de Salmos, é justamente para celebrar a derrota dos adversários do povo de Deus. Ou seja, os anjos nos céus, eles celebram a vingança do Senhor, que é o reto juiz e é o vingador, por causa das perseguições e do sangue dos santos. Vocês se lembram, o capítulo 18 terminou desta maneira: na cidade da Babilônia, nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. E agora há uma celebração no céu dizendo: o Senhor é justo, os seus caminhos são justos e verdadeiros, pois ele vingou o sangue dos seus servos, meu amado. A Bíblia diz que Deus vai fazer isso daí. Tem gente que só gosta do lado do amor de Deus, mas Deus, ele é ira também. Ele também é um Deus de vingar-se daqueles que amam ao Senhor. A ira de Deus é uma ira santa, a Bíblia diz. A ira de Deus é uma ira justa, a Bíblia diz. Então a gente não pode, eu não consigo entender o amor de Deus sem estar ligado com a ira. Eu não consigo entender a ira de Deus sem estar ligado com o amor. É uma coisa só. Deus é um só. Tudo isto são partes do caráter de Deus, mas a celebração no céu, a júbilo no céu, porque Deus vingou os inimigos do seu povo, que oravam no capítulo 6, no versículo 10, até quando o Senhor não vai vingar o sangue dos seus servos? E agora há júbilo nos céus, porque chegou a hora da vingança de Deus sobre os inimigos do povo de Deus aqui nesta terra. Ele julgou a grande meretriz que seduzia, que enganava os reis. Nós vimos isso no capítulo 14, no capítulo 17, no capítulo 18, que os reis da terra se uniram à prostituição, à idolatria, pela meretriz, por Babilônia. E ele diz aqui: o Senhor julgou a grande meretriz, a grande Babilônia, e o Senhor vingou o sangue dos seus servos. Segundo motivo para celebrar a Deus: Deus é justo. Amém, meu amado? Primeiro motivo para celebrar a Deus: acabou a salvação, a glória e o poder pertencem só ao Senhor. Não pertence ao diabo, não pertence ao anticristo, não pertence à besta, não pertence ao falso profeta, não pertence aos homens, não pertence aos governantes da terra. A salvação, o poder e a glória pertencem ao Senhor, e há júbilo no céu e celebração no céu. Segunda coisa é que Deus que nós servimos é um Deus justo, meu amado. O Deus que nós servimos, os seus caminhos são verdadeiros e justos, e Ele é um Deus que vinga aquilo que os seus servos sofrem aqui nesta terra. Ele vinga o sangue dos profetas, o sangue dos justos e o sangue dos santos, como diz aqui no capítulo 18, versículo 24. Terceiro motivo aqui nesse texto para haver alegria no céu é que a rebelião acabou. Não há mais chance para a rebelião no reino das trevas. A Bíblia diz no versículo 3, segunda vez eles falaram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Quando fala a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, está se referindo à cidade da Babilônia. No capítulo 18, versículo 8, diz que ela seria consumida, diz lá, consumida, e será consumida no fogo. Depois no capítulo 17, versículo 16, também diz: os 10 chifres que viste, e comerão as carnes e as consumirão no fogo. No capítulo 18, versículo 9, chorarão e se lamentarão quando virem a fumaceira do seu incêndio. Capítulo 18, então vendo a fumaceira do seu incêndio. E agora aqui eles dizem assim, aleluia, a fumaça sobe pelos séculos dos séculos.
Quer dizer que a cidade vai ficar pegando fogo até a eternidade? Não. Quer dizer que, quando fala pelos séculos dos séculos, significa para sempre. Acabou-se a ação de Satanás para sempre. Está certo que no capítulo seguinte, vai falar, no capítulo 20, vai falar nos versículos 7 em diante, que depois dos 1000 anos, Satanás vai levantar-se e vai sair a seduzir as nações dos 4 cantos da terra para a guerra de Gog e Magog, mas que na verdade vai ser uma coisa tão breve, tão rápida, que Deus vai esmagar imediatamente. Ele está dizendo, os anjos estão celebrando ao Senhor aqui, dizendo, acabou-se a rebelião, acabou-se a ação do diabo nesta terra, acabou-se a rebelião contra Deus, o reino de Deus vai ser estabelecido aqui nesta terra, e a vontade de Deus vai ser feita na terra, assim como ela é feita lá no céu. Não haverá mais falsa religião, não haverá mais falsos deuses aqui nesta terra. Então a terceira razão para celebrar ao Senhor, e o motivo do segundo aleluia aqui nesse texto, é que o inimigo foi derrotado, e a fumaça desta cidade que representava a rebelião, o anticristo, vai subir para sempre. É um lugar que nunca mais vai haver vida ali naquele lugar ali, e está a derrota do anticristo e do falso profeta. Em quarto lugar, há júbilo no céu, porque ele diz, Deus está no controle. Na verdade, Deus sempre estava no controle de todas as coisas, né? Reina o Senhor, ele diz aqui nos versículos 4 a 6, ele diz assim, os 24 anciãos, então olha, os 24 anciãos que estão lá no começo do livro de Apocalipse, que representam a igreja, eles estão coroados lá no céu, os 24 anciãos, e os 4 seres viventes, aqueles 4 querubins, eles se prostram, e eles adoram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia, louvem ao Senhor. Terceira vez, e saiu uma voz do trono, exclamando, olha, é uma voz que sai do trono. Que voz que é esta? É a voz de um outro anjo. Por que não é a voz de Deus? Porque a voz desse outro anjo diz assim, dai louvores ao nosso Deus agora, toda a igreja, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha, queridos, Deus sempre reinou, Deus sempre esteve assentado num trono, lá no céu, reinando. Mas o que ele está dizendo é que agora o reino de Deus passa do céu para a terra. Agora o reino de Deus vai ser estabelecido aqui na terra. Agora vai se cumprir aquilo que nós oramos. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita lá no céu. Agora vai começar o reino de Jesus aqui nesta terra. Agora o príncipe deste mundo vai ser destronado aqui desta terra, e o reino do Senhor Jesus vai ser estabelecido aqui por 1000 anos. Então a celebração nos céus, e um anjo chama a igreja, chama os servos, os anciãos, os seres viventes, todos para celebrarem ao Senhor, dizendo, reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Na verdade, queridos, este é o versículo que inspirou Handel a fazer a sua canção, o aleluia, o famoso aleluia de reino, aleluia, aleluia, pois o Senhor onipotente reina, que na verdade é isso que está dizendo aqui. Se você for pegar no grego, está dizendo assim, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, diz assim, pois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina, é isso que está escrito. Ou seja, o Senhor tem o domínio completo. Nós sempre soubemos que o Senhor tem o domínio completo sobre todas as coisas. Mas ainda hoje o diabo tem certa liberdade. Ainda hoje os demônios estão agindo. Ainda hoje o diabo está solto, agindo sobre a terra. Ele vai ser solto uma última vez e depois nunca mais vai ser solto. Mas está dizendo, olha, agora o reino do Senhor passou a ser neste mundo também. O reino do Senhor agora não é mais nos céus, mas o reino do
Senhor vai ser estabelecido na terra, porque foi tirada das mãos do diabo a sua ação nesta terra e dos demônios também. Então olha só, há uma celebração nos céus, porque chegou o reino do Senhor sobre esta terra. Não é Domiciano, olha só, eu vejo que para João, que estava na ilha de Patmos, isto é uma coisa tão impressionante, porque, como se vocês forem lembrar-se, quando eu comecei a ler o livro de Apocalipse, e fala das 7 igrejas na Ásia, e somente 2 delas não receberam repreensão, 5 delas receberam repreensão, 5 delas o Senhor falou, olha, eis que estou à porta, eu estou fora da igreja e bato, se alguém aí dentro ouvir a porta, eu vou entrar. Jesus falou, olha, eu tenho porém contra ti que vocês deixaram o seu primeiro amor. Falou para outra igreja, você tem fama de que está viva, mas está morto. Você fala para outra igreja, vocês se dizem que são orgulhosos, mas vocês não passam de nada, de ninguém. Ou seja, Jesus usa palavras duras contra a sua igreja, e a igreja estava sendo perseguida, e os cristãos sendo mortos, e João exilado na ilha de Patmos. O que vai ser da igreja? E ele fica tão impactado diante dessas palavras, falando, olha, acabou o império das trevas, que ele se prostra até para adorar um anjo, achando que poderia ser Deus até, que o anjo deveria receber adoração. Tal foi o impacto que essas palavras causam na vida de João. Olha só, em quinto lugar, ele diz assim, há júbilo no céu por causa das bodas do Cordeiro, por causa do casamento da igreja. Versículos 7, 8, diz assim, alegremo-nos, exultemos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Olha só, até agora, querido, ainda não houve o casamento, as bodas do Cordeiro, as bodas da igreja com o Senhor Jesus. Na verdade, hoje nós somos a igreja chamada de noiva de Cristo, e Jesus é chamado de noivo. João Batista, quando perguntaram se ele era o Messias, ele falou, não, eu sou só o amigo do noivo, eu não sou noivo. O noivo é Jesus, a noiva é a igreja, mas ainda não houve o casamento de Jesus com a sua igreja. Mas agora ele diz, é chegada as bodas, é chegada a hora do casamento, é chegada a hora que todos estão esperando. Olha só, ele diz, esta igreja já está preparada, diz assim, a sua esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A igreja já está pronta, a igreja na verdade agora já está no céu com o Senhor. A igreja já foi limpa, já foi purificada pelo sangue de Cristo. A igreja já recebeu a recompensa no céu. As coroas já estão na cabeça dos 24 anciãos que representam os santos da igreja. Já foram recompensados. Aquilo que o Senhor falou, olha, o seu trabalho não é vão. Todos nós lá já recebemos a recompensa por aquilo que nós fizemos diante do Senhor. Lá no céu, aquilo que nós fizemos aqui nesta terra, nós recebemos a recompensa das mãos de Deus, e agora a igreja está pronta para o casamento com o Senhor Jesus. Agora, aqui há várias linhas teológicas que para mim eu não tenho discutido linhas teológicas aqui na igreja, eu tenho falado aquilo que eu penso, e que às vezes você pode interpretar de várias maneiras diferentes. O importante é o que vai acontecer. Olha bem, o casamento na época de Jesus, ele era geralmente em 3 fases. Digamos assim, vamos entender, para nós entendermos melhor, nós podemos colocar o casamento em 3 fases diferentes. A primeira delas era um contrato que era feito, era um contrato que era assinado entre as famílias. Era um contrato de que eu quero casar o meu filho, e o meu filho, eu vou prometer o meu filho para casar com a tua filha. Isto era feito entre os pais, porque
eles acreditavam que o casamento unia duas famílias, e é verdade. E como une duas famílias, as duas famílias deveriam estar envolvidas naquilo lá. Geralmente, a gente não vê na Bíblia exatamente assim de casar-se no sentido obrigatório, porque quando, por exemplo, Abraão mandou a Isaac, mandou o servo procurar uma esposa para Isaac, ele foi buscar lá na família, ele trouxe a Rebeca, e a Bíblia diz que Isaac amou a Rebeca. Evidentemente o casamento, ele envolvia amor também, ele envolvia escolha também, mas geralmente era um contrato entre duas famílias, e eles chegavam e assinavam um documento prometendo o casamento, a união do moço e da moça, do menino e da menina, na verdade, porque eles se casavam muito jovens, com 13, 14 anos de idade, e eles iriam decidir sobre o casamento após eles chegarem a uma maioridade, o homem que era os 13 anos de idade. Olha só, então eles assinavam um contrato na presença de duas testemunhas, os pais assinavam um contrato. A partir daquele momento, aqueles dois, o moço e a moça, o menino e a menina, estavam com um compromisso de casamento, era um documento assinado como compromisso. Eles não poderiam se separar, a não ser através da morte ou do divórcio. Eles não poderiam, o menino lá com 13, 14 anos, eu vou namorar a Joaninha. Se ele fizesse isso, era considerado adultério. Eles tinham um contrato assinado de casamento, de que eles iriam se casar, e que qualquer coisa, se eles não quisessem se casar, eles teriam que assinar um documento se divorciando. Eles não tinham nenhum relacionamento sexual, nada. Era apenas um contrato. Esse contrato, se a gente for transportar para o relacionamento de Jesus com a sua igreja, já foi feito antes da fundação do mundo. Por Deus. Deus já fez um contrato, né, em que ele assinou o seguinte: eu vou realizar esse casamento aí entre esse rapaz e essa moça, entre esse noivo e essa noiva. Então o contrato foi feito desta união da igreja com Cristo. Paulo fala antes da fundação do mundo, meu amado. Então o contrato já foi assinado, já foi feita a promessa. Por isso que a noiva não pode se prostituir com outros, por isso que a noiva não pode adulterar e por ter outros deuses, e por isso que o noivo tem um compromisso com essa noiva. Nesse contrato, geralmente o noivo, a família do rapaz, o rapaz pagava o dote pela moça. Ele dava um dote dizendo, e não era qualquer dote, era um dote alto, dizendo que valia a pena pagar por aquela moça. Se ele não tivesse o dinheiro na hora do contrato, ele tinha 1 ano para fazer isso daí. Ele tinha 1 ano para trabalhar. Se ele não fosse conseguir levantar o dinheiro, ele poderia trabalhar, como Jacó fez por Raquel. Ele poderia trabalhar para poder pagar o dote por aquela moça. Então foi isso que Jesus fez. Jesus, ele pagou o dote, ele pagou o preço para se casar com a igreja. Ele pagou um preço de sangue da sua vida para tomar esta noiva. Então esta primeira parte do contrato foi feita já. Foi feita na eternidade por Deus, e o dote foi pago pelo Senhor Jesus, em que Ele deu a sua vida pela igreja, certo? Esta é a primeira parte. Isto era o que José e Maria tinham quando ela ficou grávida. Quando você lê em Mateus capítulo 1, fala assim: e Maria, sendo despojada de José, ficou grávida pelo Espírito Santo. Era debaixo desse contrato que eles estavam. Ela continuava sendo virgem, eles não tinham tido nenhum relacionamento sexual, mas eles tinham uma promessa de casamento. E que nesse tempo da promessa, cabia à moça, neste 1 ano, este 1 ano que eles deveriam ter pela frente de espera, cabia à moça preparar o enxoval, preparar as roupas, preparar as vestes, enquanto para o moço cabia preparar a casa.
Você se lembra que quando Jesus ele foi embora, ele falou para os seus discípulos, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, crede também em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Na verdade era isto que o noivo fazia. O noivo ele tinha um período de tempo para ele preparar uma morada, que geralmente era um cômodo lá na casa do Pai. Ele preparava lá um lugar para ele, para receber e buscar a sua noiva, e quando estivesse preparado, então o pai, geralmente o pai decidia a hora, e o pai falava para o filho: filho, está tudo pronto, agora você pode buscar a sua noiva para morar aqui com você. Era assim que funcionava o casamento. Jesus já fez essa parte aí também. A Bíblia diz que ele foi preparar-nos lugar lá no céu. Está preparando a casa para a sua noiva. Ele vai vir buscar-nos também, como o noivo ia buscar a sua noiva. Ele vai vir para buscar a sua igreja e levar a sua igreja para a casa do Pai, que ele foi preparar para nós. E quando estiver tudo preparado, haverá o arrebatamento da igreja, o noivo vai vir buscar a sua noiva. Amém, meu amado? Isso faz parte do casamento, da cerimônia toda. O que havia depois? Havia o seguinte, havia uma festividade que geralmente durava uma semana, 7 dias. Famílias mais abastadas às vezes duravam até mais do que esse tempo, em que havia uma procissão. Quando chegava a hora de buscar a noiva, havia uma procissão que saía os amigos do noivo, o amigo do noivo, na verdade, o amigo do noivo, que João Batista falou que ele era o amigo do noivo, o amigo do noivo e outros amigos do noivo, eles saíam à frente avisando: o noivo está chegando, o noivo está vindo. A noiva, por sua vez, sabia que estava próximo daquele ano de completar aquele tempo, e ela se preparava juntamente com outras damas, as suas damas de honra. E geralmente o noivo ia buscar a noiva no final do dia. A notícia ia chegando, os amigos iam avisando de casa em casa: o noivo está vindo, o noivo está vindo. De maneira que chegava nos ouvidos da noiva para ela terminar os preparativos. E Jesus usou mais ou menos esta história que acontecia na época, naquela parábola das 10 virgens, que umas estavam prontas e outras não. Mas olha bem, havia essa chegada do noivo para buscar a noiva. As damas, elas iam depois, e quando encontravam os dois cortejos, o cortejo da noiva e o cortejo do noivo, as moças, as virgens, as damas da noiva, iam à frente com a sua lamparina para iluminar o caminho, e então haveria uma festa de 7 dias, 10 dias, na casa do noivo. Isso era como se fosse uma segunda parte do casamento, uma celebração. Que isto nós acreditamos que vai ser quando o Senhor vier buscar a igreja, e que vai haver lá no céu uma celebração de 7 anos lá no céu, de celebração ao Senhor, de festa, de celebração a Deus. Lá há uma turma de pessoas que acredita que agora aí aconteceria este jantar em que reunirão Abraão e todos os outros, e outra turma acredita que este jantar vai ser mais para frente durante o milênio. Durante o milênio. Pode ser dos dois lados. Pode ser lá no céu, ou pode ser depois no milênio aqui na terra. Enfim. O importante é o seguinte, que vai haver festa. Deus gosta de festa e a gente gosta também. Então festa vai haver, seja lá no céu ou seja aqui na terra. De qualquer forma, lá no céu vai haver realmente uma festança. A gente vai sentar lá na mesa com todo mundo. É claro que a gente vai chegar lá e falar: ô Abraão, me conta aí como que foi a sua andança lá, né? Ô Moisés, você sentar na mesa, falar: ô Moisés, me passa um pedaço de maná aí. Enfim, vai ser uma bênção, né? Vai ter festa no céu, e nós vamos celebrar ao Senhor com os santos do Velho Testamento, do Novo Testamento, os santos que morreram, e vamos ter uma grande festa. Mas, olha só, pelo que Apocalipse diz, o casamento ainda não aconteceu. Porque está dizendo aqui no capítulo 19, alegremos-nos, exultemos e demos-nos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Não chegaram ainda. São chegadas as bodas do Cordeiro. Ele está dizendo, as bodas vão acontecer agora. É a hora das bodas, depois da grande tribulação.
quando o Senhor já vier com a sua igreja do céu. Aí sim vai começar as bodas. O que acontecia? Depois desse tempo de festa na casa do noivo, aí sim haveria celebração do casamento, que seria os votos. Então aí sim o noivo iria fazer os seus votos, a noiva faria os seus votos, e então haveria uma grande ceia para todas as pessoas e todos os convidados. Por isso que há pessoas que acreditam que esta ceia que fala, que muitos virão do Oriente, sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, muitos acreditam que seria agora, depois, quando começasse o milênio, que seria esta ceia em que todos estarão. Ou seja, sendo no milênio ou sendo lá no céu, nós vamos celebrar de qualquer jeito, de preferência lá e aqui. Amém, queridos? Porque olha só, lá, abra a Bíblia só um instante em Lucas 13, só para você ler aqui. Lucas 13, diz assim, olha só. Lucas 13, nos versículos 28 e 29, diz assim. Jesus, ele está dizendo, está falando sobre passar pela porta estreita, e ele fala assim no versículo 25, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá, não sei de onde sois. Ele está falando sobre o final. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes, olha só, vai haver choro e ranger de dentes quando vocês verem, ele está dizendo, quando vocês verem no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados para fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que virão a ser últimos. Por causa de passagens assim, muitos acreditam que esta reunião, esta ceia, seja já depois do julgamento em que os ímpios já foram julgados. Muitos acreditam nisso daí. Mas olha só, em Mateus 8, há uma outra passagem também falando sobre isto. Em Mateus 8, 11, quando Jesus ele viu aquele centurião, e ele falou que nem em Israel eu vi uma fé como deste homem aí, ele diz nos versículos 11 e 12, ele diz assim, versículo 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Eu digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino, que seriam os judeus, serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo dele foi curado. Olha só, eu sei o seguinte, que eu acredito que vai haver celebração no céu, com certeza, né? Que a gente vai chegar lá depois do arrebatamento da igreja, que nós vamos estar os 7 anos lá nos céus, e aqui na terra vai haver tribulação. Eu acredito que nós, os que estivermos lá, vamos estar celebrando ao Senhor, vai ter festa, vai ter comida, enfim. Mas também há indicação de que vai haver celebração também aqui na terra, e que muitos vão vir de muitos lugares do mundo todo, e vão se reunir para celebrar junto com Abraão, Isaque e Jacó, e vão cear diante de Deus. Agora olha só, no casamento normal havia várias celebrações, havia uma semana de festa antes do casamento, e havia uma ceia, uma celebração no casamento. Então eu não sei qual parte vai ser. Agora, eu sei uma outra coisa interessante também, é que essa celebração do casamento tinha votos e tinha festa. Muitos acreditam que esta parte dessa celebração da cerimônia, na verdade, vai durar 1000 anos. Nossa, pastor, mas tanto tempo assim? Porque se a gente for ver que a consumação do casamento mesmo
vai ser depois do milênio só. Porque diz no capítulo 21, olha só, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então, olha só, parece que a conclusão de tudo, deste casamento, da igreja, inclusive Jerusalém, que vai descer do céu, esta união da igreja e de Israel, esta união da esposa de Deus no Velho Testamento, que era Israel, chamada a esposa do Senhor no Velho Testamento, e a noiva de Cristo do Novo Testamento, parece que esta união, na verdade, é a linguagem de casamento, querido, não quer dizer que a gente vai casar que nem a gente casa. Ele usa essa linguagem porque o casamento é a união mais íntima que existe, que o ser humano possa entender. Não é que a gente casa com Cristo no sentido como fosse um casamento de um homem e de uma mulher, mas sim falando de um relacionamento profundo, do cumprimento de todas as profecias, desta união de Cristo com o seu povo e de Deus com Israel. Parece que vai acontecer depois do milênio. Então, o milênio seria a espécie do tempo da ceia que vai haver, dos votos que vai haver, e que já houveram, mas como se fosse colocado isto nesse tempo do casamento que era feito lá em Israel. De qualquer maneira, pastor, quando vai ser as bodas de Cristo? As bodas podem ser no céu, ou as bodas podem ser aqui na terra, mas a conclusão ainda não chegou, porque diz aqui, olha só, no capítulo 19 que nós lemos, diz assim, alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se preparou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, e o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, olha só, o anjo me falou, escreve aí, pega a caneta e escreve. Felizes, bem-aventurados são aqueles que são convidados, chamados para as bodas do Cordeiro. Olha só, é interessante porque esses convidados podem ser, todos nós, muitos falam assim, bom, você não vai convidar a noiva para as bodas, você está falando de convidados, você pode estar falando dos santos do Velho Testamento, que não são parte da igreja. Israel do Velho Testamento, os profetas não são a igreja do Novo Testamento. Israel era a esposa do Senhor, não é a noiva de Cristo. A noiva, quando fala sobre noiva de Cristo, está falando sobre a igreja de Cristo. Então, muitos acreditam que esses convidados aqui sejam os santos do Antigo Testamento e os santos que se converteram durante a grande tribulação, porque já passou a época da igreja. A época da igreja termina no arrebatamento. E no intervalo da grande tribulação, Deus está tratando com Israel. E muitos vão se converter ao Senhor e vão ser salvos, milhares vão ser salvos nesse tempo. Muitos acreditam que o Senhor está dizendo, eu estou convidando a todos para esta festa. Todos os santos e profetas do Antigo Testamento, todos os santos que morreram durante a grande tribulação, para se juntar e participar do casamento da noiva, que é a igreja com Cristo, que vai acontecer durante o milênio, digamos. Ou seja, na verdade, queridos, são linguagens figuradas que a Bíblia usa para mostrar de um relacionamento íntimo que Deus quer ter com o homem, que Deus quer ter comigo e Deus quer ter com você. Então ele está dizendo assim, olha, escreve aí, felizes são aqueles que vão participar destas bodas, felizes são aqueles que vão participar deste relacionamento maravilhoso, que Deus sempre quis ter com o homem, para isto que Deus criou o homem, para um relacionamento profundo, amoroso, de comunhão. Deus quer preencher o homem plenamente, meu querido, e quer que o homem se sinta extremamente satisfeito com o Senhor. É interessante que eu estava lendo sobre o casamento,
Quando Deus criou a mulher, a palavra, eu já preguei sobre isso daí, a palavra que é usada lá, eia, agora, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, a surpresa que Deus criou para o homem, digamos, no primeiro casamento, que estava dizendo, Adão, ele exclamou para Deus, isto é muito mais do que eu imaginava. Porque finalmente, ele diz, finalmente essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Finalmente, quando usa a palavra finalmente, significa que Adão andou procurando e vendo quem que vai satisfazer-me, quem que vai preencher este espaço em mim que está faltando. Porque todos os animais foram criados em pares, macho e fêmea Deus os criou. E Deus criou o homem sozinho, Deus criou o homem sozinho. E criou cada animal com a sua fêmea, com o seu macho, e Deus criou o homem sozinho. E o homem tinha uma necessidade dentro dele, que ele olhou e não tinha como ser preenchido. Então Deus, talvez se a gente for criar uma linguagem entre Deus e o homem, Deus falou, bom, eu vou fazer uma surpresa para você, Adão. Faz o seguinte, eu vou pôr você para dormir, eu vou criar uma surpresa para você, porque não é bom que o homem esteja só, e criou a mulher. E quando Deus entregou a mulher para o homem, ele falou, uau, finalmente, eu encontrei alguém que seja especial para mim. Na verdade, o relacionamento do casamento é o relacionamento mais íntimo, mais especial que o homem tem nesta terra. Por isso Deus usa a linguagem do casamento para falar do relacionamento de Deus com o homem, de Jesus com a igreja do Senhor, com Israel, que é a esposa dele, que é a noiva de Cristo, que os dois juntos, a igreja e Israel juntos, vão passar a ter um relacionamento profundo com o mesmo Deus, com o mesmo Senhor, e todo Israel vai ser salvo, assim como a igreja vai celebrar ao Senhor, e vai cear com o Senhor, e vai ter as bodas com o Cordeiro. E a Bíblia diz assim, que quando o Senhor, e falou, quando terminou, ele disse assim, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, a festa, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quando ele falou isso daí, João estava preso, João estava magro, João estava na ilha de Pátmos, João estava isolado do mundo, todos os outros apóstolos estavam mortos, a igreja sendo perseguida, a igreja quase destruída aos olhos dos homens. A Bíblia diz que ele se prostrou aos pés para adorar aquele que trouxe essas palavras. E a gente não acusa João não, porque depois ele até conta isso daí de novo, lá no capítulo 22, ele conta lá no versículo 8 que ele fez, ele fala assim, olha, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, eu prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Quando João ouviu estas palavras, ele diz aqui no capítulo 19 que nós lemos, ele porém se prostrou, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Ele porém me disse, vê, não faças isto, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, toda a profecia, tudo aquilo que estava contido no Velho Testamento, que os profetas falaram e que os apóstolos falaram no Novo Testamento, era acerca de Cristo. Todas as escrituras são acerca de Cristo, são testemunho, elas foram dadas para testemunhar sobre Jesus. E ele diz, o testemunho de Jesus é o Espírito que tem as profecias, é o Espírito que traz as profecias. Todas as profecias apontam para Jesus, apontam para testemunhar quem Jesus é, que é o noivo, que é o Senhor dos senhores e que é o Rei dos reis. Então, depois desta explosão de alegria no céu, pela vitória do Senhor, pela justiça do Senhor, porque a salvação pertence ao Senhor, a glória e o poder pertence ao Senhor, o Senhor vingou os seus servos, o Senhor é um Deus de justiça, o reino do império do anticristo nunca mais se levantará, e que o reino agora pertence ao nosso Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, e que as bodas é chegada, a união da igreja e do Senhor é chegado, o tempo de celebração
tribulação. E então ele fala no versículo 11: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E aí ele vai contar então sobre a volta do Senhor, e nós, com a sua igreja, que estamos com ele lá no céu, aguardando este dia, e vamos voltar, e Jesus vai pisar na terra, e com o sopro da sua boca, vai destruir os exércitos do anticristo, e vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e vai prender um anjo, vai prender o diabo por 1000 anos, e então será estabelecido o milênio, o reino de Jesus na cidade de Jerusalém, e nós vamos reinar com ele por 1000 anos, e aí a gente continua a semana que vem, e nós vamos estar lá. O livro de Apocalipse é empolgante, não é verdade? É empolgante o livro de Apocalipse. Quem não gosta de estudar a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, a tua fé vem por ouvir, a tua esperança cresce, o desejo do reino de Deus. Queridos, tudo nesta vida vai passar, tudo nesta vida é passageiro, o reino de Deus é eterno. Amém?